Então, olha só, aqui estamos falando de uma voz masculina, mas a sua voz masculina pode ser mais característica ou mais. Você tem uma extensão vocal mais próxima disso aqui, ou seja, você tem uma voz mais grave do que a minha, por exemplo. Tanto faz, isso aqui poderia ser uma voz feminina, duas vozes femininas também, tá certo? Tem. Vamos pensar mais fácil aqui, olha só. Marisa Monte e Cássia Eller, né? Poderiam ser exemplos caricatos, né, disso aqui que eu estou falando. Porque eu não tenho como afirmar isso exatamente, porque eu não medi voz de nenhuma delas. Então, mas é bem claro, bem nítido pra gente que Marisa Monte tem uma voz mais aguda, que consegue ir do médio ao agudo de uma forma que a gente perceba que é o conforto dela, e Cássia Eller tinha uma voz que tinha mais graves e que tinha uma região média muito possante. Não que ela não atingisse agudos, e Marisa Monte não que ela não atingisse graves. Mas isso aqui para a gente poder entender e você pensar aí, bom, como é que será que é a minha voz, né? Isso pode ser uma descoberta que não aconteça da noite para o dia, isso pode levar muito tempo. Uma dica que eu posso te dar é um pouquinho sobre o que a gente estava falando antes. Determinados cantores, determinadas cantoras, eu percebo sempre que ficam confortáveis para a minha voz. Já determinados cantores e cantoras sempre fica difícil para mim, né? Ou seja, aí você consegue pistas da sua voz. Então vamos dizer, você, uma mulher, tem uma voz feminina e o repertório da Cássia Eller te cai muito bem, da Ana Carolina te cai muito bem. Então quer dizer que você tem uma voz mais média, mais grave, uma voz feminina mais situada nesse lugar. Ao passo que se você tem uma voz mais parecida com a da Maria Rita, por exemplo, o repertório dela sempre fica muito legal para você, o da Marisa Monte também, você tem uma voz que brilha mais médio, mais agudo. Ao passo que o homem, Djavan também, mais médio, mais agudo, tá bom? Então, assim, o repertório que a gente toca, ou que a gente canta, mesmo se você está começando muito no inicinho ainda, começando a tocar, a gente sabe quando a gente tem um repertório que a gente canta com mais naturalidade, mais à vontade, e aí você consegue pistas de quais são as características assim mais fundamentais mesmo da sua voz.